Fala galerinha Dascalos, tudo bem? Espero que sim, professor Rafa Souto aqui de Língua Portuguesa. E o assunto de hoje é crase, um dos assuntos que as pessoas têm mais dificuldade de utilização não só nas provas de vestibulares, mas no nosso dia a dia. O que é a crase? A crase é o acento chamado grave, acento grave dentro da língua portuguesa. Esse é o nome do acento. Nós temos três tipos de acento. O acento agudo que nós usamos nas palavras pá, até, café. O acento circunflexo, que é aquele chapeuzinho que nós utilizamos em você ou vovô. E o acento grave que nós chamamos de crase. A crase é a fusão de dois tipos de A, da palavra A. E aí você fala, mas Rafa, e o tio? Tio não é acento, é um sinal gráfico e ele indica a nasalização da palavra, certo? Mas voltando para o nosso assunto de crase, eu quero dizer que a crase é a fusão de duas palavras A. Perceba que eu não estou falando da letra A, mas eu estou falando da palavra A. Por isso que eu fiz essa soma, esse cálculo. A, um A preposição, mais um outro tipo de A, que eu coloquei as legendas, que eu vou trabalhar daqui a pouquinho, é que vai originar a minha crase. E eu quero lembrar que a crase ela é inclinada para a sua esquerda. Por favor, não se esqueça desse detalhe, porque se você puser a sua crase de forma errada, você pode perder ponto na sua redação, por exemplo, por ortografia, por concordância, por regência, simplesmente pelo mau uso da crase. Quando eu digo que a crase é a fusão, a união de dois tipos de A e de duas palavras A, eu estou falando da palavra A que tem vários significados e vários sentidos dependendo do contexto que está sendo utilizado. Por exemplo, a palavra A pode ser um artigo. Enquanto for artigo, ela simplesmente vai me informar que a próxima palavra é uma palavra feminina. A palavrinha A, artigo, pode ser substituída por o, se a palavra que vier depois for uma palavra masculina. Vamos entender isso. Olha o exemplo. Entendemos a matéria. Se ao invés de escrever a palavra matéria, eu pusesse a palavra conteúdo, esse A se tornaria o. Entendemos o conteúdo. Então perceba que a palavra A aqui apenas está indicando que essa palavrinha matéria é uma palavra feminina e está no singular. Nós temos também um A preposição, e daí eu coloquei de verde aqui, olha, para você ver a diferença desses dois tipos de A. O A preposição já é um A invariável, e ele vai vir antes de palavras femininas, masculinas, no singular ou no plural. O A preposição está ligado à regência, e regência é uma aula que nós vamos ter um pouquinho mais para frente. Veja bem, ele vai a muitas festas. Aqui nós temos muitas festas no plural, mas a palavrinha a continua no singular, porque é uma preposição e está ligando o verbo ir, que é um verbo intransitivo, mas na sua regência quem vai a algum lugar. Eu poderia substituir, em vez de festas, eu colocar muitos bailes. Continuaria a palavrinha a. Ele vai a muitos bailes, porque o a, neste caso, é uma preposição e toda preposição é invariável. Nós temos o a pronome oblíquo. Como pronome oblíquo, ele vai fazer referência a ela. Exemplo, conheci Goiânia, visitei-a ano passado. Ou seja, visitei ela quem? Goiânia, ano passado. Perceba que a palavrinha a está diferente deste a preposição, está diferente deste a artigo. Por isso eu coloquei em diversas cores para que você conseguisse memorizar de maneira mais adequada. Mas nós ainda temos o a pronome demonstrativo. O a pronome demonstrativo é quando eu posso substituir a palavrinha a pelo pronome demonstrativo aquela. Veja o exemplo. Essa estrada é a que leva ao sítio. Ou seja, essa estrada é aquela que leva ao sítio. Então, veja bem,
na nossa língua, a palavra a, ela pode assumir diversas funções. E quando eu vou juntar o a preposição a outros tipos de a, nós vamos ter, então, a nossa crase. Para que você entenda a crase de forma mais adequada, eu preparei alguns slides, como sempre faço, para que você acompanhe com mais didática a minha linha de raciocínio. Então, nós vamos para a nossa telinha e olha só o que nós temos aqui. A crase. Quando nós temos a crase, nós vamos perceber que é essa união do a, preposição, mais um outro a. E o primeiro exemplo que eu coloquei aqui é o a preposição mais o a artigo. Então vamos lá. Essa avenida, ela é paralela à rodovia. Então veja que a palavra paralela, o que é paralelo a alguma coisa. Paralelo a quê? A rodovia. Perceba que eu tenho o a preposição. Esse a preposição está próximo aí à palavra paralela, mas a palavra rodovia, que é uma palavra feminina e também precisa de um a. Se fosse paralelo ao viaduto, seria paralelo ao viaduto, e nós vamos ter uma dica já já sobre isso. Eles retornarão à fazenda hoje. Quem retorna? Retorna a algum lugar. Então, nós temos a preposição a e a palavra fazenda é uma palavra feminina. Então, nós temos dois as. Para que eu não escreva a e a, eu coloco a crase. E aí eu quero chamar você aqui pertinho para dizer uma coisa. Todas as vezes que você vir o acento de crase, você tem que falar o a duas vezes. Por isso que eu disse nos exemplos, ela é paralela à rodovia, eles retornarão à fazenda. Porque a crase, já que é essa união, já que é essa fusão de dois tipos de a, nós temos que falar o a duas vezes. Tá legal? Vamos voltar aqui para a nossa telinha que nós vamos para os exemplos. A preposição a mais um pronome demonstrativo a. Essa estrada é paralela a aquela, né, que corta a região. Suas opiniões são idênticas às do meu irmão. Então, aqui nós temos um plural, porque a preposição a está ali no singular, invariável, mas aquelas opiniões do meu irmão. Então, eu contraí aí e deu essa crase junto aí ao plural. Comprei essa blusa. Não a que vi na outra loja. Ué, não tem a crase aqui? O Rafa esqueceu de colocar a crase aqui? Não. Eu não esqueci de colocar a crase aí, não. Eu chamei a atenção de vocês para o seguinte. Aqui, olha, quem compra, compra algo. Esse verbo não precisa de preposição. Eu comprei essa blusa. Eu não comprei aquela blusa que eu vi. Então, aqui nós temos apenas um pronome demonstrativo. Nós não temos a fusão de duas palavrinhas a. Nós temos apenas um. Então, aqui eu não vou utilizar a crase. Certo? Então, nós precisamos ter essa malícia e esse entendimento de que a crase é apenas quando nós tivermos duas palavras a. Seguindo, esse a pronome demonstrativo pode também ser o pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Então, vamos aos exemplos. Você se refere a aquele professor? Veja bem, quem se refere a algo. Que algo é esse? Aquele professor. Então, eu juntei o a preposição mais o pronome demonstrativo aquele. Então, nós temos aí a crase na palavra aquele. Gostaria de te chamar aqui pertinho. Uma das situações em que nós não devemos utilizar crase é antes de palavras masculinas. Mas esse caso do pronome demonstrativo aquele é uma exceção. Então, nós precisamos prestar bastante atenção, que geralmente antes de palavras masculinas, nós não utilizamos crase. Somente quando nós tivermos aqui esse caso do pronome demonstrativo aquele, ou em alguns outros raríssimos casos, quando nós falamos a moda fulano de tal. Certo? Vamos voltar aqui para a telinha. Segundo exemplo, apresente-me àquela moça sentada perto da coluna. Quem apresenta algo a alguém. A mais aquela. Não gosto de retornar àquilo que me fez sofrer. Quem retorna, retorna a algo. A quê? A aquilo. Então, nós temos aí um a mais o pronome demonstrativo
aquilo. E aí a dica que eu acabei de dizer, né? Nós vamos substituir uma palavrinha feminina por uma palavra masculina. Se nós tivermos essa combinação de ao, aí a crase está confirmada. Quer ver? Chega aqui pertinho de mim. Se eu falo assim, olha, entregue o presente à sua mãe. A sua mãe, será que tem crase? Eu não sei, se fosse seu pai, entregue o presente ao seu pai. Ah, tem. Então seria ao. Portanto, eu posso utilizar a sua mãe. Certo? Eu devo utilizar aí a crase. Entregue o trabalho à professora. Será que tem crase nesse a professora? Vamos ver, se fosse o professor. Entregue o trabalho ao professor. Ah, bom, então se eu conseguir fazer essa troca, passar por uma palavra masculina e eu tiver essa combinação ao, quer dizer que eu devo utilizar a crase. Então, entregue o trabalho à professora. Voltando aqui para a nossa telinha. E quando nós tivermos alguns lugares, nomes próprios e geográficos, nós vamos substituir o verbo da frase pelo verbo voltar. Né? Se nós tivermos essa construção voltei da, aí eu tenho um macete. Voltei da, crase no A. Voltei de, crase para quê? Então vamos ver os exemplos. Olha, faremos uma visita à Bahia. Se eu, em vez de utilizar o verbo faremos, eu colocasse o verbo voltei, eu falo que eu voltei da Bahia ou eu voltei de Bahia? Eu voltei da Bahia. Voltei da, crase no A. Agora veja outro exemplo. Não me esqueço da viagem a Roma. Será que se eu puser voltei de Roma, eu falo voltei de Roma ou voltei da Roma? Não, voltei de Roma. Voltei de, crase para quê? Então, tenhamos também esse macete em nossa mente. Todas as vezes que nós tivermos de utilizar os verbos, eu vou colocar o verbo voltar. Voltei da, crase no A. Voltei de, crase para quê? E aí aqui eu quero dizer mais uma vez que o verbo ir é um verbo intransitivo, mas na sua regência, ele quem vai a algum lugar. Assim como o verbo chegar. Nós não chegamos em nenhum lugar, nós chegamos a algum lugar. Mas no nosso dia a dia nós falamos eu cheguei em casa, por exemplo. É muito difícil nós utilizarmos o termo cheguei a casa, embora seja o termo mais correto. Seguindo, a letra A, que acompanha as locuções femininas, elas sempre devem ser acentuadas como crase. Quais locuções femininas? Adverbiais, prepositivas e conjuntivas, elas vão sempre receber aí o acento grave. Quando eu falo acento grave, eu estou falando da crase. Como assim locuções adverbiais, né, prepositivas? As locuções adverbiais, às vezes, à tarde, à noite, que nós utilizamos para designar aí incerteza, tempo, modo. Essas locuções sempre devem ser escritas com crase, porque se você não puser a crase, esse às vezes se torna apenas um substantivo. Tá legal? Então, se você quiser dar o sentido de vez em quando, às vezes eu fico agitado, às vezes eu fico preocupado com o Enem, é bom ficar também, certo? Mas esse às vezes tem que ter crase, porque está indicando aí essa incerteza. As locuções prepositivas, vai à frente, ele está à espera de, à procura de melhorar aí os seus conhecimentos aqui no nosso canal Dascalos. Como locuções conjuntivas, à proporção que, à medida que assisto às aulas, eu aprendo mais os conteúdos. Tá vendo? Que bacana? E se você está gostando, já dê o seu like, já vai se inscreva no canal para que você continue aprimorando os seus estudos. Seguindo, nós não vamos utilizar a crase antes, diante de uma locução adverbial à distância. Então, olha só que bacana. Na praia de Copacabana, observamos a queima de fogos à distância. Esse termo à distância, nós não vamos utilizar a crase. Se você já assistiu à queima de fogos em Copacabana, você vai dizer que é lindíssimo. Eu tive a oportunidade de assistir com grandes amigos, queridos amigos. Mas a distância aí não tem crase. Só teria crase se eu especificasse que distância é essa, certo? Exemplo, na praia de Copacabana, observamos a queima de fogos à distância de 100 metros. Aí sim nós poríamos a crase. Veja o exemplo de baixo.
O pedestre foi arremessado à distância de 100 metros. Por que que aqui eu coloquei crase e aqui eu não coloquei? Porque simplesmente antes do termo a distância, nós não colocamos. Mas se eu especificar a distância, aí sim nós colocamos. E essa questão da especificação, ela vai ser muito constante. Todas as vezes que nós especificarmos algum termo, algumas palavras, como casa, como terra, nós vamos poder aí utilizar a crase. Casos que não admitem o emprego da crase. Antes de vocábulos masculinos, por exemplo. As produções escritas a lápis não serão corrigidas. Então, lápis é uma palavra masculina, nós não vamos colocar crase. Essa caneta pertence a Pedro. Então, esse A aqui, que está antes do nome masculino ali, também não tem a crase. Antes de verbos no infinitivo, ele estava a cantar. Aqui no Brasil nós não falamos muito assim, mas no português de Portugal eles utilizam muitos verbos no infinitivo. Ele está a cantar. Ele estava a cantar quando seu pai apareceu repentinamente. Ou o segundo exemplo, no momento em que preparávamos para sair, começou a chover. Então não tem. Chega aqui pertinho de mim. Uma das construções que nós percebemos o erro é o a partir. E às vezes a gente percebe esse erro nas promoções. Olha, preços imperdíveis a partir de R$2, a partir de R$10, a partir de R$15. Antes de verbos no infinitivo, nós não colocamos crase. Então, a partir não tem crase. Fica a dica aí para você. Tá legal? Voltando aqui para a telinha, nós vamos perceber que nós vamos ter a crase antes de numeral, nós também não vamos utilizar. Nós só vamos utilizar antes de numeral quando esse numeral estiver indicando hora. Então vamos lá, ó. Chegou a 120 o número de feridos naquele acidente. Agora, nos casos em que indicar horas, configurar-se-á. Olha que bacana que eu usei a mesóclise aqui e a aula de colocação pronominal já foi posta aí para que você acompanhe também este conteúdo. Os passageiros partirão às 19 horas. Então, como nós estamos utilizando um numeral indicando hora, aqui eu coloquei a crase. Diante de numerais ordinais femininos, a crase está confirmada uma vez que estes não podem ser empregados sem o artigo. E já que a crase é a fusão da preposição mais o artigo, as saudações foram direcionadas. Direcionadas a quem? À primeira aluna da classe. Certo? Antes da palavra casa, quando não estiver nenhuma determinação. Foi o que eu disse agora há pouco da queima de fogos à distância, do termo à distância. Certo? Chegamos todos exaustos a casa. Quem chega, chega a algum lugar. Tá legal? Essa é a regência do verbo chegar. Mas foi o que eu disse um pouco antes também. É muito difícil nós falarmos cheguei a casa. Nós falamos eu cheguei em casa. Mas o correto seria se disséssemos eu cheguei a casa cansado. Confesso que eu também às vezes não falo dessa forma. Mas dentro da norma culta é importante nós sabermos qual é o correto. Tá legal? Mas se a palavra casa ela estiver aí determinada ou estiver caracterizada, aí sim nós podemos e devemos utilizar a crase. Chegamos todos exaustos à casa de Marcela. Então perceba que aqui eu coloquei esse termo de Marcela que está especificando que casa é essa. Por esse motivo eu pude utilizar a crase antes da palavra casa. Antes da palavra terra, quando a palavra terra também estiver indicando chão firme, nós também não vamos utilizar a crase. Veja o exemplo. Quando os navegantes regressaram à terra, já era noite. Mas, se eu especificar que terra é essa, aí sim eu posso e devo utilizar a crase. Paulo viajou rumo à sua terra natal. Aqui a crase é até facultativa, porque antes de pronomes possessivos, a, seu, sua, nós também podemos aí omitir a utilização da crase, certo? E aí eu deixei uma dica, vamos à luta, porque para nós sabermos e utilizarmos a crase, nós precisamos praticar. E aí eu quero te chamar aqui pertinho de mim. Uma dica bacana para você saber se você deve colocar a crase, eu disse que a crase é essa fusão do a preposição.
Troca essa preposição a por uma outra preposição. Eu disse a professora, eu disse para a professora. Ah, bom, então tem crase, tem a preposição e tem um artigo, certo? Eu vou à casa do meu tio, tem uma especificação, eu vou para a casa do meu tio, então eu vou à casa do meu tio. Eu fui à missa ontem, eu vim da missa ou eu vim de missa? Não, eu vim da missa, então eu vou à missa. Sempre tentam fazer essa relação com esses macetes e com essas dicas que eu passei para que você consiga utilizar a crase com tranquilidade na sua vida. E não se esqueça, vamos à luta com crase, sempre. Muito obrigado, um fraterno digital abraço e até a próxima.